Desconfio. Gravando. Agora eu vou iniciar a transmissão no Facebook. Só um instantinho. Então, estamos no ar. Pronto, estamos no ar. Então, gostaria de dar boa noite a todos, todos os presentes na sala, do Zoom Meet, todos aqueles que estão assistindo pelo Facebook e aqueles que vão assistir posteriormente ao YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todes e todos. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao quarto e último encontro, infelizmente, do nosso minicurso As Origens Modernas do Racismo. Hoje, exatamente, eu vou falar sobre raça e cultura. Nós, justamente, tivemos na reunião passada, ontem, com o professor Matheus Uchoa, justamente ele tratando sobre o tema do racismo ambiental, ou seja, o Matheus tratou de que modo ou como as pessoas racializadas são aquelas que mais sofrem os efeitos da crise climática. Então, nesse sentido, ele fez um apanhado de como isso se deu e como isso afeta principalmente as populações indígenas em geral. Tanto indígenas aqui da América do Sul, como indígenas em geral, até porque ele também explicou ontem, o contrário de indígena é alienígena. Então, todos aqueles que pertencem à Terra são indígenas. Beleza. Nos encontros passados, só para a gente dar uma relembrada, no primeiro eu tratei que, justamente, a raça, apesar da tentativa de fazer uma taxonomia, algo propriamente classificatório da história natural, não se dissociava, justamente, quando ela foi formulada, esse conceito no século XVIII, do racismo, como a gente viu em algumas passagens de Kant. Como, por exemplo, quando ele dizia que, por conta de algum elemento que tinha na pele das pessoas negras, essas pessoas fediam. Ou seja, apesar de tentar tratar algo taxonômico, era algo com viés propriamente racista. No nosso segundo encontro, nós vimos, de fato, que raça e racismo são um resultado histórico da confluência entre o avanço do capitalismo, do colonialismo, da escravidão e do universalismo iluminista, com todas as suas ambiguidades, né? Trouxe para a gente várias instituições que realmente permitem-nos viver melhor, mas, ao mesmo tempo, trouxe toda uma gama de racialização que também prejudica a nossa vida. Enfim, não vamos delongar nisso. Hoje, exatamente, como eu falei até um pouco antes de começar, mas com uma audiência rotativa, eu não vou me delongar tanto. Eu pretendo falar entre 25 minutos a 35 no máximo. Isso para abrir tempo para que vocês também falem, tanto as pessoas que estão assistindo pelo Facebook, quanto as pessoas que estão aqui na nossa sala do Zoom. Então, quem estiver pelo Facebook pode colocar perguntas no chat que elas serão justamente repassadas a mim. Beleza? E vocês é só levantar a mão e que eu abrirei o microfone. Então, beleza. Hoje, o que eu vou tratar? Como eu disse, eu vou tratar sobre raça e cultura. Eu quero mostrar justamente que a ideia de raça, ela ganha elementos culturais bem próprios no século XIX. Ou seja, depois do seu surgimento no século XVIII, já no século XIX, bem no começo, o elemento cultural prepondera do que propriamente um elemento puramente científico, taxonômico. Ou seja, sujeitos racializados não brancos propriamente foram considerados degenerados, ou uma degeneração da verdadeira raça, que era a raça branca.
também considerados não civilizados, e estariam, inclusive, fora da história universal, da história justamente que universalizou todos os povos dentro de um mesmo sistema. A gente vai entender um pouco como isso se deu. Também eu quero falar que, na mesma medida que estes sujeitos racializados são considerados degenerados, eles também são salvos, com muitas aspas, pelos mesmos atores que os consideraram degenerados. Ou seja, o avanço do colonialismo no século XIX tinha um pano de fundo racista e exploratório ao mesmo tempo. E a gente também vai ver que raça, ela não é justamente uma construção biológica, ela é uma construção política. Até porque todos os conceitos biológicos de raça, eles foram caindo por terra, sendo refutados dentro da própria biologia e dos ramos da biologia e da medicina, apesar de que não está totalmente descartado certo viés racializante na medicina. Tem um autor muito interessante chamado Sandra Gilman, que trata justamente do racismo na medicina, ou seja, doenças só de brancos, doenças só de negros, e como algumas doenças que são propriamente de um trato de falta de higiene, coisa do tipo, são muito mais consideradas doenças de negros, como o ebola. Tal. Então tem um viés racializado na medicina também. Enfim, mas propriamente, como a raça é uma construção política, então o que que isso gera? Gera uma cultura racista e propriamente aquilo que Silvio Almeida chama de racismo estrutural. Então, nós vamos ver esses 3 pontos, mas, claro, de um modo um pouco mais resumido. Beleza. Então, primeiro eu quero começar, como vocês viram, eu não vou trabalhar com slide o tempo todo hoje. No finalzinho eu vou trazer uns slides, que é para justamente a gente interpretar algumas citações. Mas agora eu quero tratar justamente sem o slide. Enfim. Então, beleza, vamos lá. Primeiro, eu quero começar justamente tratando sobre raça, tempo e progresso. Ou seja, como a gente sabe, esses 3 elementos, eles remontam propriamente ao século XVIII. Mas são esses 3 elementos que remontam ao século XVIII que vão justamente ser a principal herança, pelo menos do ponto de vista do nascimento do racismo, para o século XIX e para a ideia da degenerescência das raças. Primeiro de tudo, raça, tempo e progresso, ele remonta justamente a algo que eu fiquei de falar na aula passada, mas eu não consegui por falta de tempo, que é justamente a diferença entre natureza e cultura, que foi proposta no século XVIII por Rousseau, como o Eliseu lembrou a gente, o Leandro também, na verdade, nas primeiras aulas. Ou seja, apesar do Rousseau entender que essa distinção entre natureza e cultura, o que seria propriamente essa distinção? Ou seja, é a ideia de que a sociedade ela se dá justamente na sua cisão entre aquilo que é propriamente mais animal, mais ligado à natureza, mais instintivo, e aquilo que é propriamente humano, ou seja, da cultura, construído pela razão, construído pelo humano. Ou seja, quanto mais construções humanas, construções racionais, mais humano um povo é, mais humanidade tem em determinadas sociedades. Enfim, Rousseau, ele pensava justamente que isso não era uma ideia muito boa. Ou seja, essa distinção, ou a sociedade, não apenas essa distinção, mas ele viu que com essa distinção, a ideia de sociedade civilizada era, na verdade, uma espécie de desvio da própria natureza humana. E não só era um desvio, como era contrário à natureza humana. Enfim, só que Rousseau era um caso à parte no século XVIII. Outros autores, como Kant, Hegel, principalmente autores alemães, já viam com outros olhos isso. Ou seja, tanto para Kant quanto para Hegel, na verdade, o progresso em direção ao melhor é que justamente estaria como ponto central dessa diferença entre natureza e cultura. E a cultura era importantíssima. Era importante se diferenciar da natureza. Claro que isso teve um viés racista que a gente vai ver também ao longo dessa aula, mas que a gente já viu um pouco também nas aulas passadas. E o grande padrão
justamente o resultado, o que teria que resultar dessa distinção entre natureza e cultura, seria um cosmopolitismo, ou seja, todos os seres humanos vivendo segundo critérios racionais. A gente também vai ver como isso se dá. Qual é o resultado disso, na verdade? Ou seja, para o século XIX, o resultado disso, dessa interpretação, é que raças não brancas, como eu falei anteriormente, são degeneradas. Ou seja, não progrediram como as raças brancas, ou a raça branca, propriamente os povos de raça branca, progrediram. Tem um exemplo que é muito interessante, depois eu vou colocar para vocês lá no chat, e também vou fazer dentro do nosso. Não, o nome do negócio lá que onde fica os textos. Enfim, esqueci o nome. Onde ficam os nossos textos, lá no nosso Drive. Isso mesmo, no nosso Drive. Depois eu vou colocar os textos desse pessoal. Mas, enfim, tem um autor do finalzinho do século XVIII, início do século XIX, chamado Joseph de Gerando. Ele era um naturalista e filósofo do finalzinho do século XVIII, como eu disse, e o ponto central dele era justamente entender por que os brancos seriam os mais avançados. O que aconteceu com os outros? Ou seja, ele criou uma espécie de escala civilizatória para identificar qual povo ou raça estaria no mais baixo estágio. Por quê? Se justamente os brancos estão no estágio mais alto, são aqueles que detêm a melhor tecnologia militar, a forma mais avançada de Estado, etc., era importante, com esse critério, com esse padrão, a partir desse padrão, identificar quem estaria mais baixo, na escala mais baixa. E daí, ir propondo outras escalas para identificar e classificar todos os seres por meio desse processo civilizatório e por meio de uma certa racialização também. Enfim, isso era uma espécie de hierarquia de toda a humanidade. Então, pela raça branca, era necessário, ou era possível saber quem de fato estava se degenerando, ou quem de fato era degenerado, ou seja, era não branco. E dentro disso, dentro dessa relação que o degenerando aponta como exemplo do que seria de fato a classificação humana, nós podemos tirar uma certa conclusão também. Qual é? Que ali, na virada do século XVIII para o XIX, na verdade, havia uma tríade classificatória que era importantíssima para saber, pelo menos a partir do discurso das narrativas civilizatórias, para saber de fato onde estava localizado cada raça, onde estava localizado principalmente cada povo. Por quê? Porque a ideia de raça também foi cruzada pela ideia de nação, pela ideia de povo. E isso é interessante também a gente pontuar. Então, que tríade classificatória é essa? A tríade é tempo, progresso e estágio atual, ou seja, em que estágio está cada povo ou cada raça. Como vocês sabem, a ideia de tempo ali na virada do século XVIII para o XIX, ela é importantíssima. Por quê? Porque ali começa um processo sem volta, que é da sincronização de todos os povos, sincronização de todos os humanos sob a mesma ideia de tempo. Então, nesse sentido, apesar de, por exemplo, antes de ontem ter sido o Ano Novo chinês, estamos no ano do tigre, os muçulmanos terem um calendário também próprio, mas, de fato, o tempo dos negócios, o tempo mesmo em que as coisas acontecem, é o tempo cristão, é aquele tempo contado a partir do nascimento de Cristo. E isso se deu justamente a partir dali, a partir dessa colonização. Mas uma coisa que é interessante é que, para esses autores do final do século XVIII e começo do século XIX, a ideia de tempo também estava ligado a viajar no tempo, literalmente. Por quê? Porque se havia escala classificatória, quando navegadores iam até o interior da América do Sul ou até o interior da África, eles estavam viajando no tempo. Ou seja, eles estavam viajando numa espécie de escala humana temporal e vendo justamente como os europeus viviam em algum momento da história. Ou seja, é aquela velha ideia de que os indígenas, eles estão no momento da história em que os europeus já tiveram, mas evoluíram por conta do seu progresso. Enfim, e o progresso, então,
que é o segundo ponto dessa tríade civilizatória, como eu tratei, ele servia justamente para prescrever o que se teria de fazer esses povos menos civilizados ou menos evoluídos para atingirem o estágio europeu. Ou seja, claro que o progresso também é uma ideia que a gente pode já mapear ali na metade do século XVIII, principalmente do ponto de vista político, com o iluminismo, ou seja, com a ideia de progresso foi justificada a derrubada do Estado francês com a Revolução Francesa, com a ideia de progresso foi justificada o escalonamento da civilização, o aprofundamento da civilização, da colonização, desculpe, da colonização, ou seja, o progresso não é um termo neutro e não é justamente um conceito neutro. Ele é um conceito que serviu a fins próprios. E o terceiro ponto, justamente, do progresso e do tempo, o terceiro ponto que liga o progresso e o tempo, é justamente o de estágio atual. Ou seja, saber justamente em que estágio estava determinado povo. Né? Como no século XVIII a colonização ela também criou mecanismos de navegação mais sofisticados, e no século XIX também, as viagens ficaram muito mais rápidas, viagens de navio, e também por conta já de tecnologias o nome, cara, quando a antropologia faz, de mapear, mapa de campo, tá entendendo? Do campo, de trabalho de campo. Então, as pessoas, esses navegadores também tinham formas mais evoluídas também de fazer esse mapeamento dos povos, mapeamento das plantas, enfim, do que acontecia exatamente do que tinha em determinado lugar. Por exemplo, numa viagem de 1772, Johann Georg Forster, ele fez um mapeamento incrível. Tem um livro dele que tem quase 800 páginas, da todos os povos que ele encontrou na costa da África e na Oceania. Ou seja, a tecnologia do mapeamento também se aprofundou. E, por conta dessas viagens, era possível justamente fazer uma escala e saber, claro, os antropólogos da Europa, principalmente aqueles que pensavam em história natural, em que estágio estava cada povo, cada raça em determinado momento da história. Então, tudo isso, claro, toda essa relação, toda essa tríade, ela irá percorrer todo o século XIX, na verdade, servirá como subsídio para percorrer todo o século XIX e o início do século XX, justamente com pontos centrais de para pensar sobre raça e pensar justamente sobre escala civilizatória. O que é interessante é que houve aqui no século XIX e início do século XX, como herança disso tudo, uma espécie de mistura de fenômenos socioculturais evolucionistas e grande presença de preconceito para com o diferente. Então, tudo isso, é claro, gera uma certa cultura colonialista em que, dentro dessa cultura colonialista, nós temos, justamente como pontos centrais, a ideia de raça e o racismo. No século XIX, isso se dá de uma forma um tanto diferente da do século XVIII. Primeiro de tudo, como eu já estava falando anteriormente, houve no século XIX algo que não tinha havido em toda a história da humanidade, que foi o que justamente? Foi a mundialização, não só a sincronização, mas a mundialização de fato de todos os povos. Ou seja, houve uma conexão por parte da Europa entre todos os continentes, tendo a Europa como centro, claro, centro comercial e centro geopolítico. E por isso, é a primeira vez na história que, inclusive, a Europa não é apenas centro comercial, mas como ela detém em outros lugares, principalmente lugares em que eram considerados civilizadamente parecidos com ela detém o monopólio desses lugares, ela detém esses lugares, como, por exemplo, a Índia e a China. Ou seja, no século XIX, a Inglaterra ela conseguiu colocar várias fábricas na China, inclusive entrou numa guerra contra a China para obter ópio. É interessante, eu vi até o Slavoj Zizek, um filósofo da Eslovênia, falando, e eu achei interessante, que é o seguinte, a Inglaterra, ela começou a Guerra do Ópio porque, justamente, o imperador da China quis
acabar com o comércio de ópio dentro da própria China, dizendo que estava acabando com a população, desgraçando, enfim. E mandou uma carta a, se não me engano, era a rainha naquela época, a rainha da Inglaterra, no século XIX ainda, e nessa carta ele diz justamente que queria terminar o comércio, enfim, encerrar o comércio. Mas o que aconteceu? A Inglaterra disse, não, nós defendemos o livre comércio. E, por conta do livre comércio, vamos começar uma guerra contra vocês. Enfim, houve essa guerra e o resultado foi que a Inglaterra ficou com Hong Kong e destruiu praticamente a grande força que era o Império Chinês e continuou com as suas fábricas instaladas, principalmente fábricas de beneficiamento de ópio. Não fábricas, mas manufaturas de beneficiamento de ópio. Ou seja, foi uma guerra do livre comércio de drogas. Enfim, isso aconteceu pela primeira vez no século XIX. E também a mundialização, justamente, da Europa. A mundialização de todos os processos comerciais, tendo a Europa como centro. Contudo, claro, a interpretação oficial desses fenômenos, a interpretação oficial da história desses fenômenos se deu pela própria Europa. Ou seja, como diria Walter Benjamin, até o Matheus ontem falou, que essa história foi contada do ponto de vista dos vencedores e não dos vencidos. E por conta disso, nós temos uma certa história com um viés bem historicista, ou na verdade, propriamente o nome desse viés da história é história universal, ou seja, a mundialização ela se deu sob a égide da história universal. É a história que conta uma espécie de cronologia de quando apareceu a humanidade até pré-história, começo da escrita, enfim, e desemboca justamente na Europa. Essa história universal é uma história que desemboca na Europa. E um dos grandes artistas dessa história, além justamente de Kant, é Hegel. E como a gente sabe, o Hegel ele tem uma ideia de história bem assim interessante num sentido, não tão interessante para nós, mas interessante no certo sentido. Que é o seguinte, para ele a história é a história do desenvolvimento da liberdade. E justamente o ápice da história é a Alemanha do seu tempo. É ali que a liberdade ela tem o seu ápice. Mas para isso é preciso rememorar os momentos em que a liberdade justamente foi se dando ao longo da história, ou seja, em que os sujeitos históricos eles foram construindo justamente uma certa história da liberdade e se reconciliando com essa liberdade. Só que ele acha que, por exemplo, indígenas e africanos não são assim tão livres. Na verdade, eles não estão dentro da história mundial. Eles não pertencem a essa história do desenvolvimento da liberdade. E eu queria mostrar para vocês justamente uma citação do Hegel para exemplificar isso que eu estou dizendo. É o seguinte, eu vou aqui compartilhar a tela com vocês. Pronto, agora vocês podem ver. Vou colocar aqui no modo de apresentação. Esse é isso aqui. Na verdade, eu não sei mais, mas eu acho que vocês conseguem ver. Vocês conseguem ver bem? Que eu coloquei em outro programa. Eu não estou conseguindo ver onde é que eu... Dá para ver, Henrique. Só Dá não para ver. estou vendo, ó. Essa citação dos negros, o característico. É, É? isso. Pronto, dá para ver perfeito. Então vamos lá. Consegue colocar em apresentação de slide, Henrique? Porque eu não estou... Mas você tem uma exibição, que aí ele aumenta mais um pouco. mas eu... Os slides. Exibição, tá certo, exibição. Isso, perfeito. Onde Aí é vai lá, aqui? apresentação de slide. É onde você estava mesmo. Volta lá. Apresentação? Página inicial. Isso, pronto. Aqui? O slide atual aí. Atual, Não, ao lado. Atual, tá certo. Atual. Ótimo, obrigado. De nada. Sumiu, tá preta a tela. Pronto, chegou. Obrigado. Então, é o seguinte. O que que o Hegel diz em relação, especificamente, à
à África e aos africanos. Ele diz o seguinte, ó, nos negros, o característico é que sua consciência ainda não chegou à intuição de qualquer objetividade firme, como, por exemplo, Deus, lei, na qual o homem estaria com a sua vontade e teria, assim, a intuição da sua essência. Isso é interessante porque é o argumento da falta, ou seja, sempre falta algo aos não-europeus. Já eu discuto mais sobre isso com vocês. Então, encontramos, pois, aqui apenas o homem na sua imediatidade. Tal é o homem em África. Logo que o homem surge como homem, põe-se em oposição à natureza. Só assim se torna homem. Ou seja, aqui o Hegel está seguindo estritamente as ideias do século XVIII, aquela herança da história universal e justamente do progresso, de que quanto mais distante da natureza você está, ou seja, quanto mais instituições você tem, quanto lei, Deus aqui no sentido de Deus monoteísta, mas principalmente da religião cristã, que seria a religião universal para Hegel, que é a religião onde você se reconhece justamente em um universal construído. Enfim, seria justamente um dos pontos centrais para o reconhecimento de uma cultura como, de fato, culta e distinta da natureza. Mas, à medida que se distingue simplesmente da natureza, encontra-se no primeiro estágio, ou estágio. É denominado pela paixão, é o homem bruto. O negro representa o homem natural em toda a sua selvageria. A tradução aqui é portuguesa. E barbárie. Se pretendemos compreendê-lo, devemos deixar de lado todas as representações europeias. Ou seja, não apenas os negros estariam fora da história mundial, não apenas os negros não teriam nenhum traço civilizatório, como eles também não se parecem em nada com o europeu. Ou seja, há uma dificuldade aqui de reconhecimento da própria humanidade do negro. Por quê? Porque ele não se parece com aquilo que deve ser espelho, com o padrão. Não devemos pensar num Deus... Deixa eu ver se foi aqui. É isso mesmo. Não devemos pensar num Deus espiritual, numa lei moral. Temos de abstrair de todo o respeito, de toda a eticidade, do que chamamos sentimento, se desejarmos, desculpem, apreendê-lo de um modo correto. Ou seja, devemos, de fato, nos despir de tudo aquilo que, na opinião do Hegel, o torna alguém, de fato, humano. Torna alguém, pelo menos, estando dentro da história. Em resumo, em África, deparamos, assim, com o que se chamou o estado de inocência, da unidade do homem com Deus e com a natureza. Tal é o estado de inconsciência de si. Ou seja, a história para Hegel é a história do desenvolvimento da liberdade e a história da consciência do homem, ou seja, é tomar consciência de que esse mundo que foi desenvolvido até agora é justamente um mundo construído pelo próprio homem, é um mundo construído pela própria humanidade. Eu vou manter aqui homem porque justamente ele está tratando no masculino e com H maiúsculo mesmo, tá entendendo? É um mundo de homens, no masculino. Então, nesse sentido, o que o Hegel está mostrando é que, além de entender que os africanos não pertencem à história universal, ele está vendo o africano não apenas como uma raça, mas também como um povo, ou como povos específicos, é claro. Que raça e povos aqui se distinguem, mas se intercruzam. Então, nesse sentido, os povos que habitam a África são povos brutos, sem história, em que os seus homens não adquiriram e não chegaram na forma sujeito. Ou seja, eles não têm nenhum traço de universalidade, eles não têm nenhum traço de humanidade, se a gente pode dizer desse jeito, ou um traço de humanidade muito primitivo. Beleza? Então, qual é o resultado disso, de fato? O resultado é que Hegel, ele expõe um argumento muito debatido em sua época, que é o argumento da falta. Ou seja, para ser de fato, ou para estar dentro da história universal, faltavam aos europeus Deus, mercado, trabalho, Estado, lei. Ou seja, faltavam aos africanos, desculpem, justamente tudo aquilo
que faz com que se houvesse algum traço de humanidade para Hegel, ou mesmo estando dentro da sociedade que seria a sociedade mais evoluída, que é a sociedade europeia e alemã, para Hegel. Então, nesse sentido, por exemplo, Hegel viu com muito bons olhos, no seu começo, por exemplo, a Revolução Haitiana. Isso é interessante, tá entendendo? Por quê? Porque ele viu que ali era justamente onde a história universal ela estava se dando, onde a história universal estava atingindo a todos. E a colonização teria, de alguma maneira, ajudado aquelas pessoas que foram transportadas ali, sequestradas para o Haiti, a entrar na história universal, assumindo os ideais europeus e fazendo uma revolução, assim como fez a Revolução os franceses, né? A Revolução do Haiti ali, ela começa, se não me engano, em 1791, ela vai se arrastando até 1804, os haitianos expulsarem todos os franceses. Mas depois se tentou fazer acordos com a França, eles foram traídos, enfim, o seu líder, Louverture, e a Revolução acabou sendo um tanto quanto boicotada pelos países europeus. Mas o que é interessante é que Hegel propõe isso bem anteriormente, ainda na Fenomenologia do Espírito, de 1807. Essas ideias que a gente viu agora, a partir dessa citação, são um pouco posteriores. Ou seja, parece que Hegel, ele meio que foi virando conservador, ou, de fato, as suas teorias foram ficando um pouco mais racistas posteriormente. Por quê? Porque na Fenomenologia do Espírito, ele tem uma passagem, que eu vou dizer rapidinho para a gente já continuar, que é a dialética do senhor e do escravo, onde, de fato, o escravo, ele luta por meio do trabalho para ser reconhecido pelo senhor como um humano e como um sujeito. E o senhor não reconhece o escravo. Então, para ele, é o escravo que está, de fato, promovendo a história universal e promovendo o desenvolvimento da consciência e o desenvolvimento da liberdade. O senhor, nesse sentido, é um entrave ao desenvolvimento da liberdade. Está entendendo? Então, é o escravo que vai fazer com que o senhor o reconheça como, de fato, sujeito. Enfim, posteriormente, a gente está vendo o que aconteceu. O próprio Hegel degenerou as suas ideias. Enfim, então, os africanos, não só os africanos, mas também os ameríndios estariam fora da história universal. Inclusive, a abolição da escravatura seria algum ponto para ajudar os negros a se civilizar. Veja bem, inclusive o Hegel, como eu estava falando anteriormente, ele tem essa ideia de que todos podem ser humanos desde que sigam os mesmos padrões, os padrões da civilização e os padrões do progresso e do desenvolvimento da liberdade. Entrem na história. Então, a história também, a história universal, é um dos pontos centrais da formação de uma cultura racista. É interessante também, tem uma galera hoje em dia, muita gente trabalhando com um contraponto da história universal, que é a história mundial. Eu até falei aqui, se não me engano, no primeiro dia, o professor Fábio Morales, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, é um dos autores que defendem justamente a história mundial. E ali ele não entende a história como um processo, mas entende a história das coisas ou a história como se deu em alguns momentos justamente da história, como, por exemplo, a história do Mediterrâneo no século V a.C., que é a época clássica grega, 4 a.C., desculpe, que é a época clássica grega. Enfim, são histórias desse tipo, e é a partir dessas histórias, e não do desenvolvimento contado apenas pelo europeu, a história também dos vencidos, que se deve ser contada a história mundial. Enfim, então está revendo essa história. Mas foi justamente essa história do Hegel, essa história universal, que nos educou a todos, até agora, porque nós ainda estudamos na escola e ainda estudamos, inclusive com um viés bem progressista, desse mesmo sentido, na própria universidade. Beleza. Esse foi justamente o segundo ponto. O primeiro ponto da cultura colonialista. O segundo ponto da cultura colonialista que eu queria trazer era justamente a ideia de ciência e degeneração no século XIX. Por quê? Porque a história universal, ela influenciou, justamente, principalmente essa do Hegel, influenciou muito os autores e pensadores que viam a raça como degeneração. Em que sentido? No século XIX, como a gente pode ver, as raças não brancas, elas significavam, principalmente ali nos anos 1840, entre 1840 e 60, essas ideias surgem
mais fortemente, elas significavam falta de pureza. A pureza estava associada com as raças brancas. E um dos grandes expoentes dessa teoria da falta de pureza das raças não brancas é justamente Arthur de Gobineau. Gobineau foi um filósofo e diplomata francês, ali do século XIX, ele nasceu em 1818. Inclusive foi diplomata francês aqui no Brasil, durante o Império, o governo do Dom Pedro II. E para ele, os brancos são os grandes produtores da civilização. No entanto, essa mesma civilização, ela sofre com um problema, que é o problema da mestiçagem. E é justamente a mestiçagem um dos pontos de declínio da civilização. Para ele, há uma lei sociohistórica de conservação racial que fez com que, até o século XVIII, ainda, e um pouco no século XIX, se conservassem as raças como elas eram, em suas purezas, sendo a mais pura a raça branca. No entanto, a civilização, a história da civilização, ela quebrou essa lei ao haver uma grande mestiçagem entre as raças e entre os povos. E isso, para ele, tem como resultado um declínio civilizatório. Ou seja, esse declínio civilizatório da mestiçagem das raças levaria as raças mais impuras a desaparecer. A branca não, por quê? Porque a branca sobreviveria mesmo a todos esses intempéries. Ele tem várias cartas do Gobineau aqui do Brasil dizendo que aqui seria uma sociedade que nunca daria certo, porque é uma sociedade altamente misturada, com uma mestiçagem muito forte. Enfim, então o Gobineau ele pensava que o declínio da civilização tinha como um dos seus exemplos o Brasil. Isso é interessante, né? E o Gobineau, ele foi um dos artífices do aparecimento posteriormente, pelo menos um daqueles que influenciaram, junto com a ideia de história universal, o aparecimento do darwinismo social, que é justamente o terceiro ponto dessa ideia de uma cultura colonialista, racista, que tem na raça um dos seus pontos centrais. O darwinismo social é algo propriamente do século XIX. Ele surgiu, mas ele está entranhado na nossa sociedade, parece que até hoje. Claro, não como ele era, mas em um certo desenvolvimento. Por quê? Porque ele é uma interpretação, como vocês sabem, quem não sabe vai saber agora, das teorias evolucionistas de Darwin, né? Como vocês sabem, claro, a interpretação dessas teorias aplicadas à sociedade. Como vocês sabem, para o Darwin, a ideia de que na natureza há conflitos, e desses conflitos, os mais aptos e adaptados ao clima, adaptados justamente aos seus predadores, são aqueles que sobrevivem, ou seja, são as espécies que sobreviveram. Quando houve a extinção dos dinossauros, com a queda do meteoro, nós, mamíferos, sobrevivemos, por quê? Porque éramos muito pequenos, éramos nessa época pequenos roedores, e por conta de não ter grandes ofertas de alimento, os mamíferos, esses pequenos roedores, conseguiram sobreviver. Enfim, e superaram justamente essa extinção. No entanto, a ideia do darwinismo social é justamente trazer para o bojo da discussão racial a ideia de que tende a haver um certo individualismo econômico e também um individualismo político. E esse individualismo econômico e político, é claro, que ele beneficia muito bem, claro, como a gente sabe até hoje, aqueles que já são detentores de capital ou aqueles favorecidos pela cor da pele, onde tem acesso a melhores salários, a melhores escolas, enfim, tudo isso. Então, o darwinismo social, ele inspirou e motivou o aparecimento de várias pseudociências racistas na segunda metade do século XIX. Ele também é alvo da segunda metade do século XIX. Por exemplo, a eugenia, o aprofundamento do racismo, tá entendendo? A segregação racial, ele deu subsídio à segregação racial no sul dos Estados Unidos, ao fascismo, principalmente ao nazismo, né? Que se inspirava diretamente em alguns autores do darwinismo social, justamente para implementar suas leis raciais na Alemanha da época do Hitler.
E não sei se vocês sabem, mas o Hitler, quando assumiu o poder, ele mandou uma comissão ao sul dos Estados Unidos para saber como funcionava justamente as leis de segregação racial. E foi dessa comissão, dos resultados dos estudos dessa comissão, que surgiram as leis raciais nazistas, principalmente leis contra judeus. Mas não só contra judeus, contra negros, ciganos, homossexuais, enfim, toda uma gama de pessoas que para eles eram considerados degenerados. Então, por conta disso, ou seja, todo esse quadro histórico do tempo, do progresso, da ciência, trazendo conteúdos extremamente racistas, como darwinismo social, enfim, a degeneração das raças de Gobineau, se criou e se legou ao século XX uma cultura política racista. Então, nós vivemos justamente em uma época em que o racismo ele é estrutural. Mas em que sentido o racismo é estrutural? O professor Silvio Almeida, ele tem um livrinho muito interessante, um excelente livro, chamado Racismo Estrutural, que vocês podem ver aqui. E nesse livro, ele tem, enfim, dentre várias passagens bem interessantes, eu separei uma que é interessante. Mas antes disso, eu digo o seguinte, para o Silvio Almeida, as estruturas político-estatais da nossa sociedade atual, elas são racistas, pois a maior parte das nossas instituições, as instituições que nós temos hoje nos regulando, elas foram criadas para assegurar acessos privilegiados a elas, tá entendendo? Desde o Estado, enfim. Por exemplo, as nossas leis, elas são leis que foram pensadas principalmente em meio a uma cultura racista do começo do século XX no Brasil, principalmente o direito administrativo, que está aí até hoje, tá entendendo? Tem um artigo muito interessante do professor Gilberto Bercovitch. O nome do artigo eu passo para vocês depois, eu costumo esquecer o nome das coisas. Mas, enfim, nesse artigo ele defende que o direito penal, os outros direitos, enfim, eles passam, mas o direito administrativo fica. O nosso direito administrativo, ele foi criado, ele é desde a era Vargas, ou seja, vem perpassando ditaduras e ditaduras, inclusive no tempo da democracia que a gente tem hoje em dia, tem o seu direito administrativo inspirado nessas ditaduras. E a grande questão é que os grandes autores dessa época, que inclusive estão por trás do direito administrativo, tinham também um viés racista em algumas das suas passagens, porque a filosofia era justamente estudada no direito. Então, autores como Oliveira Viana, enfim, são autores que tinham muita influência nos dispositivos jurídicos e na construção social das instituições que nós vivemos até hoje. Tá entendendo? Então, possivelmente, essas instituições, elas são propriamente racistas. E elas foram feitas para dar acesso privilegiados a pessoas brancas. Sejam escolas, hospitais, enfim, ou melhores salários. Toda a nossa estrutura social, ela é feita para privilegiar pessoas brancas. Eu separei, então, uma passagem aqui do seu livro, está na página 47, onde ele diz o seguinte: as instituições, elas reproduzem as condições para o estabelecimento e manutenção da ordem social. Desse modo, se é possível falar de um racismo institucional, significa que a imposição de regras e padrões racistas por parte da instituição é, de alguma maneira, vinculada à ordem social que ela visa resguardar. Ou seja, instituições criadas e moldadas pelo racismo, ou tendo o racismo como pano de fundo, elas se expressam também como instituições racistas. Assim como a instituição tem sua atuação condicionada a uma estrutura social previamente existente, com todos os conflitos que lhes são inerentes. O racismo que essa instituição vem a expressar é também parte dessa mesma estrutura. Eu vou dar um exemplo antes de continuar aqui com a citação, entendeu? Que é o formalismo jurídico, que inclusive está presente em todos os tribunais da nossa sociedade. Se você é, enfim, homem cis ou homem trans e vai tentar entrar de bermuda dentro de um fórum, provavelmente você vai ser barrado. Por quê? Porque isso não faz parte do formalismo jurídico. O formalismo jurídico exige que você entre de calça.
tá entendendo? Ou seja, a vestimenta, o slide aqui, ele foi tirado. A vestimenta é algo que passa a ser um dos elementos onde se expressa esse racismo institucional. Por quê? Porque, como a gente sabe, por exemplo, terno e gravata, que é obrigatório para os enfim, para os advogados, juízes, é algo justamente que vem da vestimenta e de uma cultura de vestimenta dos próprios europeus, enfim, da classe dominante. Deixa eu só continuar aqui. Então, as instituições são apenas a materialização de uma estrutura social ou de um modo de socialização que tem o racismo como um de seus componentes orgânicos. Dito de modo mais direto, as instituições são racistas porque a sociedade é racista. Então, galera, o ponto é o seguinte. Entendeu? Nós temos estruturas racistas, mas temos também uma cultura racista que se expressou como resultado dessa história que constituiu a ideia de raça, que escravizou as pessoas, principalmente negras, e que criou instituições que separou justamente o acesso a elas a partir da sua condição social. E a condição social, claro, depois da escravidão das pessoas negras, foi normalmente ou comumente, por conta de nenhum tipo de reforma agrária, assistência, condição social baixa. Então, nesse sentido, o que eu quero trazer aqui para a gente encerrar esse nosso minicurso é dizer que, por conta disso, nós estamos passando no Brasil com grande discussão, há um espantalho conceitual bem colocado, principalmente por pessoas brancas, às vezes também não brancas, que estão no topo das instituições, principalmente da academia, que é o identitarismo, ou seja, que as políticas identitárias são fascistas e as políticas identitárias estão, inclusive, desviando o foco da principal luta, que seria a luta de classe. Como a gente sabe, ou se a gente não sabe, isso eu quero propor, há, de fato, algo interessante, que é o seguinte: como vocês estão vendo, pessoas negras, pessoas racializadas, indígenas, tá entendendo? LGBT, enfim, mulheres, em sua maioria absoluta, são trabalhadores. Em sua maioria absoluta, foram racializados ou tornado, de alguma forma, gênero, tendo seu gênero organizado a partir da história do capitalismo e por meio da história do capitalismo. Então, nesse sentido, não há uma distinção, não há uma separação entre a luta das pessoas identificadas com certa identidade e a luta de classes. A luta por uma melhora constante, por uma derrubada justamente do sistema que a gente está vivendo. Então, nesse sentido, tá entendendo? Há muita gente tratando desse tipo de espantalho que é o identitarismo, com a ideia de que todos aqueles que estão na luta do movimento negro, do movimento indígena, se satisfazem apenas com um CEO de uma empresa grande, de uma grande empresa, sendo negro ou sendo mulher. Ou seja, essas políticas de representação, elas são importantes em algum ponto. Por quê? Porque se você vem de uma cultura e de uma parte da sociedade que tem pouca coisa, tá entendendo? E vê outras pessoas crescendo mesmo dentro do capitalismo, é claro que você pode se identificar e ver. É possível que eu também saia em algum momento da desgraça, da pobreza que eu vivo. Agora, é claro que isso não é o suficiente, tá entendendo? Dentro da cultura que a gente vive, a gente sempre viu brancos nas novelas, sempre viu brancos nos principais cargos. Sim, ter pessoas negras é importante, mas essa política de representação, ela não é suficiente e não contempla justamente os anseios da luta histórica dos movimentos que foram identificados pelo capitalismo. Ou seja, o movimento negro, ele foi negralizado pelo capitalismo, como a gente viu. Ele foi racializado pelo capitalismo. Os indígenas foram racializados em meio ao processo capitalista. Então, nesse sentido, tá entendendo? As políticas de identidade e a forma de expressão de identidade na luta, elas não são
incompatíveis com uma luta anticapital, que é a grande luta. Eu também acho que é a grande luta. Então, eu acho que a nossa crítica, ela está perdendo assim uma força, um viés incrível, que é de movimentos já organizados, de gente que se identifica primeiramente por conta da sua cor da pele, tá entendendo? Que gente que se identifica plenamente com o relato do outro quando vai ao shopping e é seguido pelo segurança. Enfim, gente que está com um ódio social incrível contra as estruturas racistas da nossa sociedade, mas quando vem as críticas ao tipo de luta que se faz, vem que as pessoas criticando justamente porque não está embasado no discurso oficial da luta anticapitalista. Então, eu acho que, para encerrar esse minicurso, a gente poderia, em outro momento, talvez, tratar dessa relação com a identidade. Uma vez que a gente viu como as pessoas foram racializadas, uma vez que a gente viu como, dentro dos processos da história universal, do desenvolvimento do capitalismo, do desenvolvimento do colonialismo, tá entendendo? As raças foram se criando e se organizando, agora é hora também dessas identidades serem melhores, não aproveitado é horrível, mas melhores tratadas e mostradas justamente como identidades revolucionárias. A luta do movimento negro é, antes de tudo, uma luta anticapitalista. A luta do movimento indígena, desde sempre, né, é, antes de tudo, anticapitalista. Se vocês lembram da Bicopenal, ele vai falar que os brancos são o povo da mercadoria. E o que nos diferencia é principalmente isso. Nós, indígenas, não somos o povo da mercadoria. Então, por conta disso, eu queria encerrar esse minicurso justamente mostrando aqui com vocês que as lutas identitárias são lutas que devem ser levadas muito a sério, não são espantalhos, e mesmo quando há exageros, quando na cultura do cancelamento, tá entendendo? São exageros dentro de um viés de gente que foi a história inteira silenciada, a história inteira colocada de escanteio e tendo outros falando por eles, por si mesmos, tá entendendo? Então, nesse sentido, a gente que é descendente de indígena, que é descendente de negro, a gente que é de uma classe social mais baixa, né? Enfim, todos nós fomos, de alguma maneira, também identificados pelo capitalismo. E é disso aqui que nós vamos fazer a nossa luta, beleza? Então, galera, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá bom? Eu queria agradecer a todo mundo que participou desse mini curso, todo mundo mesmo. Temos agora 51 pessoas na sala, foi mais ou menos a média de todos os dias, entre 50 e 60 pessoas. Foi muito prazeroso estar aqui com vocês. E eu vou abrir para as perguntas e eu vou justamente dizer o seguinte: hoje, no Facebook, a gente vai ter uma pergunta, tá entendendo? E, posteriormente, eu vou encerrar a transmissão e a gente pode ficar aqui conversando e tratando mais sobre os assuntos trabalhados ao longo do minicurso. Beleza? Então, o Eliseu já falou todo dia, viu, Eliseu? Eu vou te deixar para quando a gente encerrar a transmissão. Eu vou dar espaço aqui para a Laurita. Viu, Laurita? Você consegue falar? Eu acho que eu mutei todo mundo. Estou aqui, professor. Obrigada. Boa noite, colegas todos. Professor, desde o primeiro dia, fiquei para falar e justamente o senhor você apresentou a questão, se foi já detectado, nós trouxemos outras categorias para dialogar, refletir, fazer os enfrentamentos sobre o racismo estrutural que mata, que está expresso nas nossas legislações e principalmente na nossa formação da academia, das relações mais sutis, né, do dia a dia, porque o racismo ele é inteligente, ele se transmuta, cotidianamente e é inteligente no sistema exposto que hoje a gente vive. Quais outras formas das epistemes para que a gente não utilize mais a episteme do Eurocentro, que também
claro que você trouxe Kant, porque ainda é as referências que nós temos, como a gente tem da minha área de formação, da legislação, como o professor Silvio Almeida nos provoca, e assim como toda a inteligência negra do nosso país vem fazendo um enfrentamento dentro do campo da episteme. Então, e assim, eu até recomendo e peço recomendações de outros tipos de episteme que a gente consiga dialogar com essa realidade, que ela está sendo posta em xeque justamente por nós, pretos, mulheres, homens, né, trans, pretos, mulheres pretas e pretas, que eu sempre falo que vem uma onda preta muito boa por aí, e foi uma encruzilhada fenomenal que a pandemia nos provocou. Então, a pergunta, né, qual mais outras epistemes do campo África que a gente coloca em xeque essa estrutura que o professor Silvio Almeida traz do racismo institucional e racismo estrutural, que eu também reproduzo, porque eu sou fruto de uma colonização que também foi feito. Eu fui me constituída também para odiar o meu cabelo, odiar o outro preto, outros corpos pretos. Então, quais outras fontes que eu posso beber, né, no campo da episteme, da sabedoria, para que eu também me desconstitua enquanto racista, também porque eu não estou isenta disso, e de evitar essa reprodução ainda mais dentro das estruturas que a gente tem, seja no campo do ensino, da pesquisa, na minha atuação profissional enquanto assistente social. Era essa a provocação, professor. Obrigado a você, Laurita. Agradeço por você ter vindo todo dia. Então, eu tenho uma resposta triste e outra alegre, tá entendendo? É o seguinte, a triste é que provavelmente nós, a nossa geração, não vai ver uma sociedade não racista, entendeu? Porque todas as instituições que nós estamos agora são instituições criadas dentro dessa história do desenvolvimento de uma história que racializou a todos. Então, nesse sentido, eu acho muito difícil que a gente veja uma sociedade não racista, entendeu? Agora, a resposta alegre é o que não quer dizer que nós não possamos sair de uma certa cultura individualista e nos ver como pertencendo a uma missão maior, que é justamente criar essa sociedade não racista, com instituições não racistas. E eu acho que o primeiro ponto para a gente criar uma sociedade como essa é uma educação completamente diferente, tá entendendo? É uma educação com outros currículos, é uma educação em que as crianças tenham acesso a educadores negros, tá entendendo? Não só pelo educador, a educadora ser negra, as biografias, mas, sobretudo, por ter um outro tipo de visão sobre a sociedade, tá entendendo? Não só educadores negros, juízes negros, tá entendendo? Dentro do campo do direito, é um negócio incrível, como a maioria do poder judiciário é branco, tá entendendo? Que não tem a menor ideia como funciona uma pessoa, como é uma pessoa negra no Brasil, o que ela passa, enfim, tudo aquilo que ela enfrenta, toda a baixa escolaridade que as pessoas negras têm em geral, enfim, tudo isso que acaba, em algum momento, algumas pessoas entrando para o mundo do crime e acabam nos presídios. A maioria absoluta das pessoas que estão no presídio, os presídios são pretas, porque a maioria absoluta das pessoas pretas no Brasil são pobres. Então, nesse sentido, também entra dentro dessa estatística. Ou seja, por que eu estou dizendo isso, Laurita? Porque, de fato, a gente pode criar uma sociedade diferente, mas aí é uma luta gigantesca, entendeu? Começa por nós mesmos, por exemplo, nós que somos professores de ensino médio, professores de ensino fundamental, professores do ensino básico, nós, por exemplo, que estamos com pessoas vulneráveis, né? Você é assistente social, eu não sei de fato qual é a população que você atende, mas enfim, quando você está com pessoas mais vulneráveis, tá entendendo? A abordagem que você tem, tudo isso depende da nossa maneira de inserir outro tipo de currículo, outro tipo de referência, outro tipo de tratamento, tá entendendo? Ter um outro tipo de visão sobre os processos gerais. E isso, Laurita, apesar de os resultados
disso que eu estou propondo, talvez nós não vejamos, tá entendendo? Nós temos que nos entender enquanto sujeitos coletivos com essa missão. Talvez seja não uma missão civilizatória, mas uma missão descivilizatória, tá entendendo? É descivilizar todo mundo, é descivilizar o mundo todo e principalmente descivilizar as nossas sociedades, tá entendendo? Agora, a gente tem várias implicações diferentes, tá entendendo? Por exemplo, faz sentido ainda a ideia de Brasil? Porque toda a história da raça, da racialização, ela se dá, sobretudo, tendo como a sua confluência a ideia de uma nação, tá entendendo? Ou seja, o fortalecimento do Estado-nação, que se deu principalmente no século XVIII e XIX, ele confluiu com a história da racialização da humanidade. Então, a gente vive ainda sobre a estrutura racista no Estado-nação, porque a estrutura Estado é uma estrutura racista. Nesse sentido, faz sentido ainda a ideia de Brasil? Por exemplo, eu não estou propondo uma quando aqui não, mas a gente está vivendo com outras pessoas que a gente não quer viver junto, tá entendendo? Ou, de fato, para que a gente consiga mudar completamente a sociedade, não é só deixar essas pessoas de lado, os fascistas, as pessoas que a gente não quer viver junto, e montar a nossa própria república. Mas a ideia, o ponto é que aquilo que está regulando tanto eu, você e os fascistas é o mesmo Estado-nação, e o mesmo Estado-nação que tem estruturas extremamente racistas e extremamente opressoras de qualquer pessoa ou de qualquer forma de mudança social. Começar pelos currículos na escola. Então, tá entendendo? Ainda faz sentido a ideia de nação que a gente tem? Enfim, Laurita, eu posso te indicar depois lá no grupo várias outras bibliografias, mas eu acho que tudo começa pela educação e por práticas não só não racistas, mas antirracistas, tá entendendo? Para construir algo mais lá na frente, visando o futuro, como, por exemplo, as pessoas no movimento negro unificado, do teatro negro experimental, do Abdias Nascimento, a Lélia Gonzalez, enfim, eles tinham algo não apenas para a sua época, mas era justamente visando uma sociedade não racista no futuro, tá entendendo? É um desprendimento coletivo. Você está visando o coletivo. Então, se o individualismo do sujeito moderno nos colocou como correndo atrás da nossa própria vida e de melhoria das nossas condições individuais de vida, essas ideias que eu estou propondo, tá entendendo? Inclusive com outras bibliografias, com outras matrizes, nós temos que nos colocar como sujeitos coletivos de fato, que temos que ver uma missão mais à frente a ser alcançada. Esse é o ponto. Os fascistas fazem isso é interessante, tá entendendo? De uma coisa completamente, um viés completamente torto, mas eles fazem. Então, eles querem voltar a uma pureza que nunca existiu. Nós não. Eu acho que nós queremos transformar tudo aquilo que está aqui, cara. Né? Criar uma sociedade mais solidária e uma sociedade que, inclusive, nós possamos, de fato, ser quem nós queremos ser, tá entendendo? Usufruir de tudo aquilo que nós queremos. É claro que tem um outro ponto aqui que o Matheus trouxe ontem, que é a crise ecológica. Não tem como mais nós termos os desejos que os nossos pais tinham em relação a coisas materiais, porque realmente não tem planeta para todo mundo, não tem mundo para todo mundo. Então, para ter mundo para todo mundo, nós temos que criar, primeiro, práticas antirracistas. Então, já que como eu disse a vocês, eu vou encerrar a transmissão e a gente vai continuar aqui. Então, eu queria demais agradecer a todo mundo que assistiu pelo Facebook. Eu queria também agradecer a Prefeitura de Fortaleza por meio da Lei 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc, ao qual fomentou esse nosso projeto. Então, galera, foi um prazer. As aulas também vão ser hospedadas no YouTube, no canal do GPOC, que é o meu grupo de estudos, junto com o professor Tiago Mota, aqui na Universidade Estadual do Ceará, que é o grupo de estudos, na verdade, de pesquisas pós-coloniais. O grupo está meio parado, porque a gente teve alguns compromissos, mas a gente vai retomar logo em breve e divulgar as nossas ações. Então, no canal do YouTube desse grupo, do nosso grupo, tem também outras palestras, vocês poderão ver as aulas que nós gravamos.
Então é isso. Tchau, tchau. Um abraço. Aqueles que estão na sala, nós continuamos. Tchau, pessoal. Queria agradecer. Ah, desculpe, antes de terminar, queria agradecer demais o Samuel, que foi nosso intérprete durante esses 4 dias. Samuel, muito obrigado, cara. Foi um prazer aqui ter você. Viu? A gente se sentiu muito contemplado com a sua presença e todos aqueles que são surdos vão conseguir acessar ao vídeo as aulas por conta da sua presença. Então, muito obrigado. Um abração. Agora, eu não sei como destrava aqui. Sair do Facebook. Vou parar a gravação também.